Duas forças espirituais nos cercam. Jesus, devido ao grande amor por seus redimidos, nos tem enviado o Espírito Santo e numerosos anjos. Estes foram criados para serem espíritos ministradores, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Não só o Espírito Santo está sempre conosco, mas muitos anjos também estão. Por outro lado, o inimigo, Satanás, que é o príncipe das potestades do ar, está sempre buscando uma brecha para roubar, matar e destruir, enviando para isso espíritos maus que vagueiam ao redor do mundo. João 10:10. Como diz o apóstolo João, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Consciente desses fatos, compreendi que os convertidos devem saber discernir esses espíritos. Se você não tem o dom especial de discernir espíritos, procure discernir a atuação dos espíritos maus, seguindo o ensinamento de Cristo. Conhecendo uma árvore pelos frutos. Jesus ensina em Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhais ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Embora você possa ter uma fantástica e maravilhosa experiência ou inspiração, se o fruto que você produz não condiz com a palavra de Deus, nem com o fruto do Espírito, nunca poderá dizer que tal experiência vem do Espírito de Deus. Jesus também adverte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23. Você nunca deverá aceitar, baseando-se só nos aspectos sobrenaturais de qualquer experiência que seja seguida por sinais e maravilhas, venha da parte de Deus. Você deve sempre olhar o fruto dessa vida, ou a verdadeira natureza que está por trás dessa experiência. Embora o diabo apareça muitas vezes vestido de pele de ovelha, ele não pode esconder nem falsificar seu caráter. Examinemos os frutos do diabo. O diabo é maligno. A Bíblia ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. Mas quando Satanás chega disfarçado em Espírito Santo, ele rouba o amor, a alegria e a paz do ser humano. Tiago 3, 14 ao 18 dá-nos um claro padrão de julgamento. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Aqueles que são oprimidos
por espíritos malignos, sentem forte interferência em tudo. Esse sentimento pode ser tão intenso que a pessoa chega a imaginar: se esse é o Espírito Santo, como pode agir de modo tão frívolo e impulsionar-me a cometer atos tão impensados? Às vezes, o espírito do diabo tenta dar-nos instruções que imitam bastante o Espírito Santo, não só em assuntos insignificantes, mas também em questão de fé. Os espíritos malignos também espalham negativismo e ansiedade. Em resumo, espíritos inimigos enviam sem cessar perturbadoras interferências proféticas. Palavras claras em Isaías nos advertem sobre a associação com espíritos de adivinhos e necromantes. Quando vos disserem: consultai os médiuns e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. Cristãos que andam por aí, fazendo profecias mentirosas e murmurando blasfêmias, por certo têm espíritos de médiuns e feiticeiros, eles deveriam calar-se de imediato. Profecia provinda do Espírito Santo vem quando Deus quer passar sua mensagem a seu povo. Ela vem gentil e acompanhada de profundos sentimentos de confirmação e certeza de que a mensagem procede verdadeiramente de Deus. O diabo é imundo. Em muitos lugares, a Bíblia usa a expressão espíritos imundos, Mateus 10:1, Marcos 1:27, Lucas 6:18. Espíritos imundos ou espíritos do diabo provocam contínuos pensamentos impróprios contra a vontade da pessoa. Eles penetram como carrapato no coração da pessoa, de modo diferente de um pensamento efêmero. Às vezes, espíritos imundos provocam maus pensamentos nas pessoas quando elas leem a Bíblia. Outras vezes, fazem que se sintam mal na presença de cristãos cheios do Espírito Santo. Aqueles que são oprimidos por espíritos imundos sofrem com obscenidades e pensamentos desprezíveis que inundam suas mentes como uma fossa de esgoto. Quando ouvem a palavra de Deus, falsas acusações afligem seus corações e pensamentos vis surgem em seu interior, como se fosse a cabeça de uma serpente erguida, pronta para o ataque. Lucas 6,18 diz que esses espíritos imundos atormentam. O Espírito Santo de Deus traz alegria, paz e refrigério, mas os espíritos malignos trazem agonia e grandes problemas para a mente e o corpo. Embora você creia que recebeu o Espírito Santo, mas porventura continua em constante agonia, medo e dificuldade, se você se sente esmagado por grande peso, é sinal que ainda está sendo oprimido por espíritos malignos. Não importa quão falsamente o diabo se apresente, quando você vir tais frutos, descobrirá que seu caráter é como o de um lobo devorador. O ponto básico no discernimento de espíritos é saber o que a pessoa fala a respeito de Cristo. As demais divergências em doutrinas não atingem o ponto crucial de vida ou morte. Mas o falso ensinamento sobre a graça salvadora de Jesus Cristo traz destruição eterna para aqueles que o pregam e para aqueles que recebem o ensinamento e o seguem. O apóstolo João escreve em 1 João 4, do 1 ao 3: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus.
Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Embora alguém insista que recebeu a plenitude do Espírito Santo, embora profetize coisas maravilhosas e pratique atos poderosos, se esse alguém não afirmar que Jesus foi nascido de uma virgem e foi crucificado para a redenção do mundo, esse alguém não é de Cristo. Se ele não afirmar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita do trono de Deus, e que voltará com a mesma aparência que foi ressurreto na carne, esse alguém não prega pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do anticristo. Considerando isso, em muitos países, grupos religiosos levam centenas de pessoas à destruição com falsas doutrinas sobre Cristo. Vejamos alguns exemplos. É possível que alguém insista ser ele próprio o Cristo. Outro argumente que ele é o único Cordeiro, ameaçando pessoas para que os sigam, senão não serão salvas. Há ainda os que afirmam que não há necessidade de Jesus como nosso mediador, porque é possível comunicar-se direto com o Pai. Pelo fato de existirem tantos espíritos caóticos no mundo, não devemos acreditar em todos eles, mas tentar com cautela descobrir se os espíritos provêm mesmo de Deus. Quando vejo cristãos presos a um homem que se autoproclama cheio da graça e que mostra um poder misterioso, pessoas que o seguem incondicionalmente e confiam suas almas a ele, eu só posso lamentar. Não foram cautelosos bastante. Discernimento das palavras de uma pessoa. A conversa de uma pessoa transmite seu caráter e a maneira de pensar. Uma mulher irada usa linguagem cheia de cólera. Um homem grosseiro usa linguagem vulgar. O homem misericordioso usa linguagem cheia de mansidão e a mulher bondosa usa linguagem que traduz paz. A Bíblia também ensina isto com clareza, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Portanto, quando ouvimos uma pessoa proclamar que recebeu a graça da plenitude do Espírito, devemos ouvir de modo discreto e com muito cuidado. Para discernir esse Espírito, o que devemos ouvir dessa pessoa? Nenhum louvor a si próprio. Quando alguém que afirma ter recebido o Espírito Santo exalta a si mesmo, em vez de dar glória a Jesus, esse alguém não fala pelo Espírito de Cristo, mas pelo espírito de soberba. O diabo sempre estremece, agita-se e se enraivece como uma serpente pronta para o bote, tudo num esforço de exibição. Se as palavras de uma pessoa são de louvor e honra a si própria, em vez de a Cristo, tais palavras vêm do espírito do diabo, não do Espírito Santo. Às vezes, uma pessoa que professa haver recebido muita graça, chega-se a mim e diz, Pastor, recebi muita graça. O Espírito Santo disse que me ama de forma especial e que ele fará de mim um grande servo, usando-me com todo o poder. Se eu continuar ouvindo, sentirei repugnância, porque ela não está honrando a Cristo e a Deus, suas palavras são de alto louvor. O Espírito Santo glorifica a Deus, Atos 10:46, e revela a glória de Cristo por meio de nós, pela sua plenitude, e nos mostra que tudo ele recebeu de Cristo. Quer falando em particular ou em público, se uma pessoa, mesmo sendo um servo do Senhor, exalta suas próprias características, não as de
Cristo, esta pessoa está sendo tomada pelo espírito do anticristo. Quando uma pessoa que professa haver recebido o Espírito Santo só faz zombar e criticar os outros, quando não hesita em usar linguagem grosseira e ferina, temos de ter cuidado. Uma certa irmã que dizia ter recebido o Espírito Santo carregava consigo uma nuvem de terror, em vez de amor e paz. Se alguém a censurava, ela lhe rogava uma praga. Como pode a pessoa do Espírito de Deus, que é humilde e reta, habitar na vida de alguém que usa tal linguagem? Como pode alguém que afirma falar pelo Espírito e ter sido favorecida com bênção espiritual bater nas casas dos cristãos, murmurando calúnias contra membros da igreja ou criando divisão no corpo? Antes de afirmarmos que os trabalhos que alguém faz são maravilhosos, devemos primeiro observar se esse alguém louva a Deus e prega a Cristo como Senhor. Temos de sentir a prova da humildade, a evidência de uma pessoa escondida atrás da cruz, falando e produzindo o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos adverte sobre os cristãos nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira Timóteo 4:1. Onde quer que exista algo real, haverá também falsificações. Portanto, devemos não só examinar nossa própria experiência espiritual, mas também discernir os espíritos, a fim de saber como conduzir nosso relacionamento com outros convertidos. Em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra maravilhosa aqui do pastor David Boyong Show. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba todos os dias os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like, que é muito importante para este vídeo. E não esqueça, meus irmãos e irmãs, de compartilhar esta palavra com seus contatos. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.